O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Disse Jesus: "Disseste bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si:
Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos então o 3º domingo da Quaresma e nós ouvimos um clássico dos evangelhos. No dia de ontem, ouvíamos chamado a parábola do filho pródigo, e no dia de hoje, 3º da Quaresma, ouvimos o evangelho da Samaritana. É rico demais e de uma profundidade espiritual gigantesca. Então, Jesus em missão, e sabemos que a missão de Jesus ela era muito grande, percorrendo diversas cidades, né? Para que o povo conhecesse um rosto de Deus que ainda não conheciam, como o próprio povo em um momento diz isso, né? Então Jesus percorria diversas cidades. Chega uma hora que ele se cansa. Às vezes esquecemos disso, né? Que os profetas são humanos. Então Jesus tinha suas necessidades e se cansava, como o Evangelho nos diz, cansou e parou à beira do poço para beber água. Ao parar ali, vem então uma samaritana. Lembremos que Jesus era judeu e os judeus não conversavam com os samaritanos, por isso que os apóstolos se surpreendem quando vem Jesus conversando com uma samaritana, e muito menos conversavam com mulheres, por isso essa dificuldade e surpresa dos apóstolos. A narração nos diz que no momento do encontro dos dois era meio-dia. O meio-dia na Sagrada Escritura é a hora da perfeição. É a hora que o sol está a pino. Já ouviu essa expressão? O sol está a pino. Por quê? Nós podemos sair no sol ao meio-dia, está sobre a nossa cabeça, então não tem sombra, mas nós não vemos a sombra, não é? Então é a hora da perfeição. Por isso que algumas narrações evangélicas, quando é noite, o evangelista também afirma, era noite, porque era o horário das trevas, quando, por exemplo, Jesus é entregue ali no Horto das Oliveiras, traído com um beijo, é dito, era noite. Quando Pedro traz Jesus por 3 vezes, é dito também, né, o horário, porque é o horário das trevas. O Evangelho de hoje está afirmando, era meio-dia. Então, o horário da perfeição e o horário de mudança da vida daquela mulher. Começa um diálogo e Jesus vai por um lado e a mulher samaritana vai por outro. Jesus está falando, dá-me de beber, e ela está achando que a água da qual Jesus está falando é a água que está ali naquele poço, quando na verdade Jesus está falando é dele mesmo. E tanto ela não entende as palavras de Jesus, como também depois os apóstolos não entendem nada daquilo que Jesus está dizendo. Mas no diálogo dos dois é possível compreender
que aquela mulher era muito sofrida, pela quantidade de vezes, né, que já havia se casado. Entendemos que depositava a sua felicidade ou a sua alegria na vida, nesse tipo de vida, naquilo que é mundano, porque não conhecia Deus e não conhecia Jesus, apesar de conhecer a Sagrada Escritura. Mas quando Jesus fala da vida dela desta forma, de fato você não tem marido, porque, né, já está no 5º e esse também não é o seu marido, ou seja, ela estava com uma vida errada. Ela fica comovida, fica tocada. Então entendemos que não levava a vida da maneira como deveria, né? E Jesus vai ali no âmago, no centro, na ferida, porque é assim que Deus age na nossa vida quando nós nos encontramos com Ele. Muitas vezes nós esperamos que Deus amacie para nós, né? Vá devagar. Não, Deus, quando nós temos o encontro com Ele, Ele vai lá, vai mexer lá onde precisa ser mexido, Ele vai cutucar lá onde nós não queremos mexer, onde às vezes estamos escondendo nas situações da nossa vida que precisam ser trabalhadas. É justamente ali que Deus vai. E Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos, e essa samaritana viveu essa experiência, como ela mesma narra, ao testemunhar para os outros samaritanos o que Jesus falou para ela. Ele contou coisas da minha vida que ninguém sabia. Então, Jesus nos conhece, Deus, o Senhor, nos conhece muito melhor do que nós mesmos, e sabe o que nós estamos escondendo, sabe como nós estamos caminhando, percorrendo esse caminho penitencial, o que estamos fazendo e o que não estamos, o que estamos colocando em prática do Evangelho e o que não estamos, como está a nossa vida. Deus nos conhece. Então, somente a partir de um encontro verdadeiro com o Senhor é que a nossa vida pode ser transformada, o Evangelho está dizendo. E Jesus diz isso para ela ao falar desta água de forma simbólica. A água que eu lhe darei, você nunca mais terá sede. Ou seja, quando nós experimentarmos Deus, entenderemos que Deus nos basta e não precisaremos buscar mais nada. Meus queridos, para nós encontrarmos a felicidade, e essa mulher encontrou a felicidade, tanto que ela saiu e gritou para os 4 cantos da cidade que havia acontecido, e a cidade inteira se converteu por causa do testemunho dela e porque conheceram Jesus. Quando nós entendermos que a nossa felicidade está em Deus e não nas coisas deste mundo, acontecerá conosco a mesma coisa. Porque para alcançarmos a felicidade depende de onde está a nossa fonte. Se nós acharmos que as alegrias, a felicidade nossa está naquilo que é mundano, nós teremos sede novamente e vamos buscar novamente no mundo algo que nos satisfaça, como muitos dos nossos irmãos, e talvez nós, você que está aqui, você que está me ouvindo, talvez esteja fazendo com a sua vida também. Pode puxar aí na sua cabeça e olhar para a sua vida, as coisas que te as coisas que você buscou para te satisfazer, depois você precisou buscar novamente para te satisfazer, e precisou buscar novamente. Por quê? Porque isso não é felicidade. Neste mundo nós não alcançaremos felicidade alguma, nossa felicidade está em Deus, somente. É Ele quem nos preenche, é Deus quem nos basta, e nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendermos que é Deus o nosso tudo, nós ficaremos buscando aqui, e aí qual tem sido o poço da sua vida? Aqui, ali, lá, ficaremos buscando em poços. Quais têm sido os poços da sua vida? Dos vícios, dos pecados que você tem vivido, praticado? Quais são os poços? Onde está a fonte da sua vida? Porque se a fonte da sua vida não for Deus, não for Cristo Jesus, você vai precisar voltar ali várias vezes, porque vai sentir sede e vai precisar voltar novamente. Então nós também precisamos ter um encontro com o Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer de nós e mudar de vida. Uma vez que nós temos um encontro com o Senhor, é necessário nós testemunharmos aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E aqui olha a importância do testemunho, o Evangelho nos fala isso. Quando aquela mulher sai da presença de Jesus, ela vai embora, não leva nem um cântaro dela,
deixa lá de tão mexida, comovida com as palavras de Jesus, com o que ele fez com a vida dela. E vai dizer para os outros e diz para todos o que ali aconteceu. E por causa do testemunho que ela deu, eles foram todos até Jesus. Pediram que o Senhor ficasse 2 dias. E se em alguns minutos Jesus fez isso com a vida desta mulher, imagina ele 2 dias nessa cidade que não fez com a vida dessas pessoas. Tanto que o próprio Evangelho nos diz que se converteram, né, entendendo quem é Deus, quem é Jesus, eles se converteram. Ora, a experiência que nós buscamos ou que nós temos do encontro com o Senhor deve nos levar a esse testemunho e deve provocar em nós essa mudança de vida também. Não podemos achar que nós estamos fazendo uma experiência de Deus e continuar com o mesmo tipo de vida. Experiência de Deus nós fazemos, por exemplo, na missa que participamos. Estamos celebrando aqui a missa, o 3º domingo da Quaresma. Aqui é o nosso poço, aqui é a nossa fonte. Na Eucaristia que nós receberemos daqui a pouco, na comunhão que nós receberemos daqui a pouco, ali está a fonte, é ali a água que nós buscamos. Mas e a conversão? E o testemunho? E a mudança? E o testemunho de vida que nós precisamos dar a partir da Eucaristia que recebemos? Porque quando recebemos a comunhão, sabemos que já não estamos sós, mas o próprio Cristo vive em nós, assume nosso corpo, assume nosso sangue, nossa alma, nosso espírito. Cristo e nós somos um só. Então, cadê o testemunho da Eucaristia que participamos e da comunhão que nós recebemos? Cadê a conversão? E aí a igreja já está há 3 semanas dizendo para nós, e a oração inicial desta missa nos relembra o compromisso que nós todos precisamos ter nesse tempo penitencial. Você está vivendo isso? Porque encontrar-se com o Senhor exige de nós testemunho e mudança de vida, que foi o que esta mulher samaritana fez. E olha, não era benquista, não era bem vista, porque os samaritanos eram discriminados, eram tidos como pagãos naquela época. Precisamos observar muito a nossa vida, porque talvez estejamos vivendo um processo semelhante, onde aqueles que não estão aqui talvez estejam vivendo muito mais a sua experiência com Deus do que nós que estamos. Do que muitos de nós que estamos na igreja, que estamos rezando, reza o terço, reza novena, reza o rosário, vem à missa todo domingo, mas não muda de vida, continua com os mesmos pecados. De fato, você não é casado e esse marido que você está com você não é seu. Ela foi e mudou a vida dela. Olha, quantas vezes talvez você já tenha ouvido que a vida que você está levando está errada, a vida de pecado. A doutrina católica diz para você que está errado, a Sagrada Escritura diz para você que está errado, mas você não muda de vida, continua no erro. De que adianta? Onde estará Cristo, então, na sua vida? Se você ouve aquilo que o Senhor diz, mas ignora as suas palavras. Então, onde está a fonte da sua vida? Será que de fato é Jesus Cristo? Porque se a fonte da nossa vida for Jesus, nós mudamos. Nós mudamos. Não tem como a pessoa ter Jesus Cristo, ter Deus como centro da sua vida e continuar com o mesmo tipo de vida, levando o mesmo tipo de vida, não tem como. A conversão, ela vem pela experiência nossa de intimidade, de oração, de comunhão com Deus. Nós somos provocados, não tem como uma pessoa que faz experiência de Deus continuar levando o mesmo tipo de vida. Então, se você não mudou ainda, será que de fato tem sido Cristo a sua fonte? É nele que você tem buscado a satisfação, né? A realização, a felicidade plena é em Cristo? É ali que você tem matado a sua sede? Ou tem sido naquilo que o mundo oferece, como um prazer, como uma felicidade ou como uma alegria, que todos nós sabemos é passageiro? Eterno é somente Deus. Então é nele que nós devemos nos agarrar e é ali que nós devemos matar a nossa sede. Ao celebrarmos este 3º domingo do tempo da Quaresma, iniciando esta semana, possamos fazer esta reflexão e perceber por onde nós temos andado, onde nós temos sentado para nos reabastecer. Onde que é? Com quem? A quem nós temos dado ouvido? Aquela mulher sentou no lugar certo, na hora certa, por isso o evangelista fala que era meio-dia, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Talvez a sua vida as coisas não estejam dando certo, porque você está sentando com a pessoa errada.
dando ouvido para a pessoa errada e na hora errada. Então, que possamos fazer esta reflexão e, ao identificar essas situações da nossa vida, possamos mudar. E mudar em Cristo, porque é somente Ele que pode realmente mudar ou nos ajudar a mudar a nossa vida. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que, compreendendo isso, nós possamos então colocar em prática. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.